E aí pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje a gente vai ver sobre binômio de Newton. Primeiro, para a gente saber o que é binômio de Newton, a gente precisa aprender o que é um número binomial. Lembrem da fórmula para calcular a combinatória que a gente viu na última aula, da análise combinatória? Para calcular aquelas combinações, essa fórmula aqui, para um n e um p naturais, e o p tem que ser menor ou igual a n, né? Porque senão aqui dá um número negativo e aí a gente não consegue achar o fatorial. Agora vamos esquecer um pouquinho o conceito de análise combinatória e focar só na parte algébrica dessa fórmula aqui. A gente vai indicar, a gente viu na última aula também, né, como exemplo, utilizando essa notação aqui, uns parênteses com duas linhas, né, n em cima, p embaixo. A gente lê esse binomial n sobre p. Isso aqui é um número binomial, então. E alguns exemplos. Primeiro, a fórmula geral. A gente fala que esse número binomial n sobre p. E a gente calcula usando essa fórmula aqui. Um exemplo, o binomial 5 sobre 3. A gente joga na fórmula e calcula 5 fatorial sobre 3 fatorial. Aí entre parênteses, 5 menos 3 fatorial. E calculando a gente chega a 10. É bem tranquilo, é tudo que a gente viu na última aula. E esse tipo de números, números binomiais, eles têm algumas propriedades. Por exemplo, existem os números binomiais complementares. E a gente diz que esses dois números, n sobre p e n sobre q, são complementares se é somente se essa relaçãozinha aqui for atendida, p mais q for igual a n. Ou seja, se a gente somar os dois de baixo e eles derem o número de cima, que tem que ser igual para os dois, a gente fala que eles são complementares. Alguns exemplos, 8 sobre 6 e 8 sobre 2. A gente soma aqui 6 com 2 dá 8, né? Que é o número de cima. Então a gente pode falar que esses dois aqui são complementares, o binômio 8 sobre 6 e o binômio 8 sobre 2. Esses outros dois aqui também são complementares, o número binomial 9 sobre 6 e o 9 sobre 3. E qualquer outro número que atenda essa regra aqui também, n sobre p e n sobre n menos p. E esses tipos de números complementares, eles possuem algumas propriedades interessantes. A primeira propriedade, isso é meio simples, mas quando eles forem complementares, eles vão dar o mesmo resultado, eles são iguais, n sobre p é igual a n sobre q. Por exemplo, esses dois números binomiais aqui, que são complementares, né? Porque 6 mais 2 dá 8, que é o número de cima, que é o mesmo que a gente viu antes. Vamos ver se eles são iguais mesmo? Vamos calcular então primeiro o 8 sobre 6. Jogando na fórmula, 8 fatorial sobre 6 fatorial, entre parênteses, 8 menos 6 fatorial. Dá essa relação aqui, 8 fatorial sobre 6 fatorial vezes 2 fatorial, certo? E agora o 8 sobre 2, o binômio 8 sobre 2. O número binomial, né? Vamos também pegar aqui e jogar na fórmula. A gente chega em 8 fatorial sobre 2 fatorial, entre parênteses, 8 menos 2 fatorial. E resolvendo isso, a gente chega em 8 fatorial sobre 2 fatorial vezes 6 fatorial. E aqui a gente nem precisa continuar a conta, né? A gente já pode ver que essas duas frações aqui são iguais, elas têm o mesmo valor. A única diferença é que aqui está trocado, mas lembrem-se que a ordem dos fatores não altera o produto, quando a gente fala de números fatoriais, né? Então, essas duas frações são iguais, consequentemente, esses dois binômios aqui são iguais. Mais uma propriedade. Para eles serem iguais, então, a gente já viu que eles têm que ser complementares. E com isso, o que a gente pode concluir? Eu tenho dois binômios aqui, né?
dois números binomiais, n sobre p e n sobre q. Aqui eu não sei se eles são complementares ou não. Mas para eles serem iguais, o que a gente pode afirmar? Ou esses dois aqui de baixo tem que ser igual, né? Para eles serem propriamente idênticos aqui. Ou então eles têm que ser complementares, para eles darem o mesmo resultado. Ou seja, a soma entre eles tem que dar o n, o número de cima. Então, para eles serem iguais, eles têm que obedecer essas duas relações aqui. O P tem que ser igual a Q, eles têm que ser iguais, ou P mais Q tem que ser igual a N. Um exemplo que usa essa propriedade, vamos resolver essa equação aqui. A combinação 8 com algum x igual a combinação de 8 e 3. Usando a notação do número binomial para representar isso, a gente pode falar que 8 sobre x é igual a 8 sobre 3, esses dois binômios. E, para eles serem iguais, lembrem dessas duas propriedades. O P tem que ser igual a Q e o P mais Q tem que ser igual a N. E aí o que a gente pode concluir? A gente pode concluir que, para eles serem iguais, o x tem que ser igual a 3, ou então o x mais 3 tem que ser igual a 8. Resolvendo, a gente chega em x igual a 3 e x igual a 5. Ou seja, a nossa solução é o conjunto com os números 3 e 5. Para esses dois números binomiais serem iguais, o x, para esses dois serem iguais, o x tem que ser 3 ou 5. E existe mais uma propriedade, que é chamada de relação de Stiefel, que estabelece isso aqui, ó. Se a gente tem um binômio, um número binomial n sobre p e outro n sobre p mais 1, essa soma aqui é a mesma coisa que n mais 1 sobre p mais 1. Agora vamos fazer um exemplo que envolve a última aula, né, com combinações, mas que a gente pode ver também essa propriedade. Vamos lá. A diretoria de uma empresa é formada por 5 pessoas, sendo que apenas uma delas se chama Eric. E aqui tem 3 perguntas. Quantas comissões de 3 diretores podem ser formadas? Do total de comissões desse item, que a gente encontrou desse item A, quantas tem o Eric? E do total de comissões do item A, quantas não contém o Eric? Como que a gente resolve isso? A primeira, vocês devem saber, né? Bem simples. O total escolhido é só a gente fazer uma combinação de 5 pessoas tomados 3, porque a diretoria tem 3 pessoas. A comissão tem 3 diretores, então, e essa diretoria tem 5 pessoas. Então a gente vai fazer a combinação das 5 pessoas da diretoria com uma comissão de 3. Então vamos tomar 3 a 3. Então é só fazer a combinação de 5 e 3. Resolvendo essa combinação, dá 10. A B. Se a gente escolhe o Eric, a gente trava ele. Então vai sobrar 4 diretores restantes para 2 vagas. Certo? Então, para a gente achar o total, é só fazer a combinação de 4 com 2, que são os 4 que sobraram para as 2 vagas que sobraram, que dá 6. E a C, excluindo o Eric, vai sobrar 4 diretores para 3 vagas, porque ele não foi escolhido. Então, seguindo a mesma lógica, o número de comissões que não contém o Eric, aqui não contém, perdão pelo erro de digitação, é a combinação de 4 e 3, que dá 4. E ó, o que vocês podem notar, a combinação de 4 com 2 mais a combinação de 4 com 3 é igual à combinação de 5 com 3, que obedece àquela relação de Stiefel, né? Porque ó, aqui a gente aumentou 1, esse mais esse, sendo que esse aqui é igual a esse aqui, só que aqui tem 1 a mais no de baixo, né? É a mesma coisa que esse aqui, só que com um adicionado tanto em cima quanto embaixo, né? Ó, 5 e 3. Ou seja, 6 mais 4 dá igual a 10.
E agora mais uma propriedade decorrente disso é o triângulo de Pascal. O que é o triângulo de Pascal? É um triângulo onde cada linha n e coluna p apresenta um número binomial n sobre p. E o que é isso? Vamos lá. Sempre começando diferente de matriz, a gente sempre vai começar nesse triângulo da linha 0 e coluna 0. Pode ver aqui, ó, 0, 0. A gente sempre vai começar do 0, 0. E aí preenchendo. Por exemplo, quando a gente estiver na linha 1, coluna 0, vai ser 1, 0. E assim vai, seguindo a mesma lógica de matriz. A única diferença é que começa da linha e coluna 0. Onde aqui a gente tem os números binomiais, né? Então, a gente for na linha 3, coluna 2, ó, 0, 1, 2, 3, linha 3 e coluna 2, coluna 0, coluna 1, coluna 2. A gente tem esse número binomial 3 sobre 2. A gente também pode representar esse número binomial usando o próprio resultado deles, né? Ó. Qualquer número binomial que a gente tiver o 0 embaixo vai ser igual a 1. E qualquer número binomial onde o de cima e o de baixo for igual também vai ser 1. Aí aqui, por exemplo, o número binomial 2 sobre 1 dá 2. O 3 sobre 1 dá 3. E assim vai. E aí é muito fácil montar esse triângulo. E como? Vocês devem estar se perguntando, será que a gente vai ter que ficar calculando um por um? Não, existe um jeito bem fácil de fazer isso. Vamos fazer aqui. Primeiro, vamos montar um triângulo. Vou montar um triângulo melhorzinho aqui. Deixa eu só adicionar o triângulo, pessoal. Com um passe de mágica, o triângulo foi adicionado. E agora vamos preencher, certo? O que a gente sabe? A gente sabe, ó, tem duas coisas bem importantes para montar isso aqui de cabeça. A gente sabe que sempre que a gente tiver isso aqui, 1 e 0 ou 2 e 0, vai dar 1, né? E sempre que a gente tiver isso aqui, 1 com dá 1, ou 2 com 2 também dá 1. Sempre quando for o 0 embaixo, ou eles forem iguais, dá 1, são esses valores aqui, né? E agora, qual que é o segredo? Vocês já devem ter percebido, mas vamos lá. Então eu quero montar. O que eu faço? Eu preencho primeiro os números 1. Ó, 1. Esse aqui é a linha coluna 0, certo? E agora, para preencher a 2, o que eu faço? Eu boto 1, porque eu sei que a primeira é 1. E aqui, como a 1, a 2 não, a 1. A 1 ela faz só... Ó, quer ver? Deixa eu marcar aqui que acho que fica mais fácil. Aqui é o índice da linha e da coluna, tá? O 1 vai até 1. E eu sei que quando tá na última, né, é 1. Porque esse elemento aqui é esse aqui, ó. Então nem preciso calcular, o final é 1. E agora vamos para 2. Linha 2. Eu sei que a primeira é 1. E aqui a última é 1, né? Porque, mais uma vez, 2 com 2 é 1. E agora, e esse aqui? E esse elemento aqui? Como que eu calculo? Existe um jeito bem simples. A gente vai pegar e somar
esse com esse. Ó. 1 mais 1. E abaixo esse resultado. 2. Bem simples. Agora vamos para a próxima. 3. Aqui ficou meio apertado, mas vou botar o 3 aqui, pessoal. Ó, a primeira a gente sabe que é 1. E a última a gente sabe que é 1. Deixa eu colocar aqui de novo. 3 com 3 é 1. E agora, para eu preencher esses dois aqui, é só eu fazer 1 mais 2 e abaixa, dá 3. E aqui mais uma vez, 2 mais 1, abaixa, dá 3. E assim vai, ó. Vamos fazer a próxima. É 1, aí 1 mais 3, 4. 3 mais 3, 6. 3 mais 1, 4. E a última, 1. A próxima, 1, 5, 1 mais 4, 5. 4 mais 6, 10. 6 mais 4, 10. 4 mais 1, 5. E a última é 1. Essa aqui é a linha 4, essa aqui é a linha 5. Aí aqui também, ó, fazer aqui embaixo. Coluna 1, coluna 0, perdão, coluna 0. Deixa eu apagar. Coluna 0, coluna 1, coluna 2, coluna 3, coluna 4, coluna 5. E assim a gente vai fazendo infinito. É bem tranquilo montar esse triângulo. E aí vocês devem estar se perguntando, tá bom, mas para que diacho eu uso isso? Eu estou fazendo um monte de conta besta na mão, mas mais para frente vocês vão ver uma aplicação. E outra propriedade é o teorema das linhas, onde nesse triângulo aqui, uma das propriedades desse triângulo de Pascal é que a soma dos números binomiais de uma linha de ordem qualquer desse triângulo é 2 elevado a n. A gente pode ver aqui o triângulo, né? E o que a gente pode ver? Ó, na linha 0, a soma de tudo dá 1, que é a mesma coisa que 2 elevado a 0. Na linha 1, a gente tem o 1 e 1, é a mesma coisa que fazer 1 mais 1, que é igual a 2, 2 elevado a 1. Na linha 2, 1, 2, 1, essa soma dá 4, que é a mesma coisa que 2 elevado a 2. E vocês já perceberam essa relação, né? Na linha 5, por exemplo, a soma de todos esses elementos dá 32, que é 2 elevado a 5. O 5 da linha 5. Bom, e agora a gente chega finalmente no binômio de Newton. E o que é o binômio de Newton? Tendo esse binômio aqui, ó, nessa forma x mais a elevado a n, e como que, primeiro de tudo, como que a gente calcula esse binômio? Ó, por exemplo, quando x mais a for elevado a 0, a gente sabe que é 1, porque qualquer coisa elevada a 0 é 1. Quando ele for elevado a 1, ele é o próprio x mais a. Quando ele for ao quadrado, a gente faz x mais a vezes x mais a, o produto notável, né? Que dá essa expressão aqui, x ao quadrado mais 2xa mais a ao quadrado. E o que as pessoas perceberam, não foi só uma curiosidade, não foi Newton que inventou o binômio de Newton, foi apenas uma homenagem a ele. Ele estudou um outro tipo de binômio, quando esse n aqui não era inteiro. Mas como homenagem botaram o nome disso aqui de binômio de Newton. E perceberam que os coeficientes formam a linha do triângulo de Pascal. Isso é bem interessante. Por exemplo, quando for x mais a elevado a 0, a gente pode falar que isso aqui, ó, é um número binomial 0 por 0, x0 a 0. Quando for elevado a 1, a gente pode falar que é um número binomial da primeira linha, que é usando o triângulo, é 1 sobre 0, aí x1 a 0, mais 1, x0 a 1, e assim vai, ó. Quando for ao quadrado, a gente pega o triângulo na segunda linha, que aí tem os elementos 2, 0, 2, 1 e 2, 2, e aqui os expoentes, ó, sempre começa com o x igual ao n, e o a igual a 0. Sempre começa com esse aqui igual, ó. E a gente vai
sempre que for para cá, desce 1 no x e sobre 1 no a. Ó. X ao quadrado a 0, x1 a 1, desceu 1 aqui, subiu 1 aqui, aí x0 a 2, desceu mais 1 aqui, subiu mais 1 aqui. E assim vai. Isso é bem prático na hora da gente precisar calcular, por exemplo, se a gente tiver uma expressão x mais 2 elevado à quinta, usando essa regrinha é bem fácil. E esse trambolho aqui é a fórmula geral. E além disso, também existe uma fórmula, um termo geral, para você calcular cada um dos termos da expressão, que é o termo geral do binômio de Newton, que obedece essa regrinha aqui. Por exemplo, vamos então fazer o exemplo com x mais 2 ao quadrado. Vamos fazer, só aqui lembrando, deixando o triângulo aqui, de colinha pra gente. Só pra gente não precisar fazer na mão, mas se precisasse também, eu acho que todo mundo consegue fazer de boa, vocês conseguiriam, acho que vocês devem estar fera só de olhar. Vamos primeiro então montar a equação do termo geral para esse binômio aqui. A gente sabe que o n é 2, né? Porque aqui está o quadrado. Aí deixamos o p aqui vazio. X elevado a p vezes a 2 menos p. No caso aqui o a é 2. Mas depois a gente pode substituir também. Aí fica 2 menos p. Vamos achar o primeiro termo. O primeiro termo, o x ao quadrado. Aí que a gente precisa ver, quando o x for ao quadrado, o p aqui vale quanto? O p aqui tem que ser 2. Então, para a gente achar o termo, é só jogar na fórmula para o p valendo 2. Aí fica o número binomial 2 sobre 2, x ao quadrado, vezes 2, porque o nosso a é 2. E aqui elevado a 2 menos 2, porque o p é 2, né? Resolvendo, a gente chega em x ao quadrado. E para o x, a gente vai achar o x quando p for igual a 1, né? Porque para a gente ter x aqui, o p tem que ser igual a 1. Da mesma forma, o termo vai ser um número binomial 2 sobre 1, vezes x elevado a 1, vezes 2 elevado a 2 menos 1, porque nesse caso o p é 1. Resolvendo, a gente chega no termo 4x. E agora, para o termo independente, quando que é o termo independente? X igual a 0. É só fazer o p igual a 0. Fazendo, a gente chega no número binomial 2 sobre 0 vezes x elevado a 0 vezes 2 elevado a 2 menos 0. A gente sabe que isso aqui é 1, né? A gente podia olhar direto aqui na árvore. Então fica 1 vezes x elevado a 0 vezes 2 ao quadrado. X elevado a 0 é 1, ou seja, 4. E fazer essa multiplicação aqui, esse binômio, usando essa regrinha aqui, a gente chega em x ao quadrado mais 4x mais 4, que é aquele produto notável bem básico. Parece meio bobo, parece chato até, quando esse expoente aqui é baixo. Mas, por exemplo, se esse expoente aqui fosse 10, eu acho que esse aqui seria o jeito mais prático de calcular o polinômio. E na aula de hoje a gente fica por aqui. Qualquer dúvida que vocês tenham, não hesitem em me procurar. E até a próxima, pessoal.